Passo a palavra ao Rodrigo. Bem, respondendo aqui comentando aqui as indagações aqui da Roseli. Bem, o Brasil, na verdade, deveria ter no passado, o problema do Brasil muitas vezes não é a falta de leis, mas o descumprimento delas. Já no Estatuto da Terra e depois na Lei de Política Agrícola, a legislação já determinou que fosse feito uma classificação das terras aptas à produção e das terras necessárias à conservação. Isso é uma norma programática que vem lá de trás, da Lei 4.404, da Lei 8.171. Porém, a ocupação vai acontecendo, o avanço das fronteiras, e muitas vezes, sem especificamente tecnicamente, né, as pessoas vão chegando, vai nascendo gente, vai ocupando mais terras, e nem tudo foi feito como poderia ter sido feito caso houvesse esse planejamento. É como uma cidade que cresce desordenada e depois aparecem todos aqueles problemas decorrentes dessa situação. Então, a questão da conservação de áreas e do uso dessas tecnologias aqui trazidas pelo Ernest, ela tem toda uma relação direta. Por quê? Porque o produtor, ele tendo, pela própria legislação, obrigação de ter a área de preservação, conservação da área de reserva legal, se ele tem alternativas econômicas ainda dentro dessas áreas para poder melhorar a sua renda e ainda produzir outros produtos, é útil ou agradável. Dessa forma, todo produtor, quando convencido de que existe uma alternativa econômica, que não seja de alto custo, que seja viável do ponto de vista prático, que não demande um excesso de mão de obra. Nós temos um problema. Há 100 anos, 80% da população brasileira morava no campo. Hoje, 85% da população brasileira mora na cidade. Então, como foi levantado aqui, inclusive, né, a mão de obra rural é uma mão de obra que está ficando escassa na propriedade rural, e cara também, né? Então, e as pessoas querem morar todas na cidade também, ninguém mais quer morar no campo. O produtor envelhece e o filho vai para a cidade estudar e não volta mais, e aí nós temos N situações em que o tempo não propiciaria nós conversarmos aqui sobre isso. Então, o Brasil é um país mega biodiverso, nós temos essa oportunidade, nós temos que incorporar isso como vantagem comparativa nos mercados que o Brasil disputa com países que não têm normas restritivas de conservação e que muitas vezes já se está pagando um alto preço por não terem tido os cuidados necessários. Existe agora uma implementação de uma lei, do Código Florestal, ela precisa acontecer, há problemas operativos, né, de análise, de tudo mais, demanda uma audiência própria, inclusive, né, pelo tamanho da confusão, mas nós temos, sim, meios e interesse para absorver novas tecnologias e fazer o melhor uso das terras que nós temos aqui. Não é possível, por exemplo, produzir arroz, produzir milho, várias culturas, elas têm que ser feitas em sistema não florestal, até porque pela própria natureza da planta é mais fácil produzir em escala e fazer. Mas como temos a reserva legal e área de preservação permanente, inclusive a proposta aqui posso chamá-lo de professor, né? Professor Ernest, né? Inclusive de uma área não de preservação no sentido de mantê-la intacta, mas que seja feito o melhor uso, onde eu tenho a conservação da biodiversidade da floresta e, ao mesmo tempo, eu tenho a inserção de culturas que podem melhorar o ganho e a qualidade de vida do produtor. Principalmente dos pequenos produtores, que têm a mão de obra familiar, que precisa trabalhar e precisa melhorar a renda. A vida no campo, ela não é fácil. Pero Vaz de Caminha, quando disse, tudo que se planta dá, isso não é bem verdade no sentido extremo, porque tem que plantar e tem que fazer as coisas corretamente. O cultivo errado é desastroso para o produtor rural. Comentários? Ja, continuando dela.
Eu tenho que admitir que o maior recurso que a gente